Sejam muito bem-vindos, aventureiros e desbravadores, ao Desbravando o Desconhecido. Hoje, vamos explorar uma das cidades mais fascinantes dos Estados Unidos, Chicago. Com sua grandiosidade e uma história rica que remonta a séculos de mudanças, Chicago é a terceira maior cidade do país e um verdadeiro tesouro de cultura, arquitetura e mistérios. Aqui, em uma de suas avenidas menos notáveis, nasce a icônica Rota 66, uma estrada lendária que atravessa o coração dos Estados Unidos, ligando Chicago a Santa Mônica, na Califórnia. Mas, como toda grande cidade, Chicago também guarda segredos. Um passado sombrio, repleto de histórias de crime, mistério e pontos finais trágicos. E é isso que vamos explorar hoje. Os lugares onde o tempo parece ter parado, os locais que marcaram a história da cidade e do país de maneira profunda. Preparem-se para uma jornada cheia de enigmas, mistérios e um olhar profundo sobre o lado mais sombrio de Chicago. Mas antes de começarmos, não se esqueçam de dar aquele like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Vamos juntos descobrir o que Chicago tem de mais fascinante e desconhecido. Vem com a gente nessa viagem inesquecível. Desde muito cedo, ele demonstrava uma inteligência impressionante, mas, ao mesmo tempo, havia sinais perturbadores que indicavam o que estava por vir. Seu interesse pela medicina era notável, o que o levou a realizar experimentos cirúrgicos em animais. Ou talvez fosse o contrário. Talvez seu desejo de infligir dor e sofrimento nos animais tenha sido o que o impulsionou a estudar medicina. Há quem diga, inclusive, que ainda na juventude, ele pode ter sido responsável por uma tragédia envolvendo a morte de um de seus amigos. Estamos falando de H.H. Holmes, serial killer. Em 1883, Herman se casou e teve um filho, mas 2 anos depois, em 1885, ele os abandonou e se mudou para Chicago, onde adotou o nome de Harry Holmes, em uma referência ao famoso detetive Sherlock Holmes. Ao chegar na cidade, Holmes iniciou uma carreira criminosa, aplicando fraudes e golpes em todos os lugares por onde passava. Ele começava roubando cadáveres de universidades e usava esses corpos para cometer fraudes em seguros de vida. Ele se infiltrava nos escritórios das seguradoras, falsificava documentos, com os corpos roubados, enganava funerárias e obtinha atestados de óbito, o que lhe permitia sacar grandes quantias de dinheiro. Além disso, Holmes usava os cadáveres roubados em experimentos e práticas médicas duvidosas. Seu primeiro emprego foi em uma farmácia, onde trabalhou com um diploma falsificado. Após o misterioso desaparecimento do proprietário, ele assumiu o negócio, o que gerou rumores de que ele poderia estar envolvido no sumiço. Em 1893, Holmes mandou construir um prédio de 3 andares, com a aparência de um castelo, ao lado da farmácia, que acabou destruindo e incorporando ao novo edifício, transformando-o em um hotel. Durante uma grande exposição na cidade, ele aproveitou para atrair jovens mulheres, oferecendo empregos em seu estabelecimento. Elas saíam de suas casas, preparadas para uma entrevista, mas nunca mais eram vistas. Desapareciam sem deixar vestígios. O hotel era conhecido como Castelo da Morte. Nos andares superiores, hóspedes se hospedavam, mas, na baixa temporada, o local se transformava em um cenário de tortura e assassinato, onde suas vítimas eram brutalmente assassinadas e desapareciam sem deixar rastros. Holmes tinha diversos funcionários no hotel, mas ele nunca entregou a planta completa para ninguém. Cada funcionário era responsável por uma parte do prédio e não poderia se comunicar com os outros. Isso explicava a estrutura bizarra do local, com buracos no chão de alguns quartos e até o acesso ao porão, onde ele queimava os corpos em um forno. Havia quartos isolados, aos quais os funcionários não tinham acesso. Além disso, como já sabemos, muitas das vítimas eram as mulheres que ele recrutava para entrevistas de emprego. Mas ele não só tirava a vida delas, Holmes também retirava órgãos para vender no mercado negro e usava seus documentos para cometer fraudes. As vítimas não encontravam paz nem após a morte.
No início de 1894, Holmes e um de seus empregados, Benjamin Pitezel, elaboraram um novo golpe. Pitezel forjou sua própria morte para receber $10.000 de um seguro de vida. O problema era que Holmes não confiava nem em seus próprios comparsas. Em vez de simular a morte de Benjamin, ele o matou de verdade. E, pior, disse à esposa do falecido que ele estava apenas escondido. Holmes passou a viver com ela e seus filhos. E em uma das vezes, quando fingiu levar as crianças para ver o pai no tal esconderijo, ele desapareceu com eles, assassinando-os também. Sem notícias dos filhos, a viúva acionou a polícia, que já estava investigando Holmes por diversos outros crimes. Após semanas foragido, Holmes foi encontrado em Boston e preso em novembro de 1894. Durante seu tempo na prisão, ele contou diferentes versões à polícia. Em uma delas, ele admitia ter matado 27 pessoas, em outra, 40, mas mais tarde dizia que o número era apenas 20. Condenado à morte em 1895, Holmes apelou, mas perdeu. Estimativas do número total de vítimas variam entre 20 e 200. Durante as investigações, revelações macabras surgiram. No porão do hotel, foram encontrados tambores de ácido, poços e até um crematório. Na mesma época, o hotel misteriosamente pegou fogo, e Holmes foi julgado e condenado à pena de morte por enforcamento em 1896, um ano após sua prisão, aos 34 anos. Há quem acredite que ele tenha subornado algum policial para adiar sua sentença. Alguns jornais sugeriram até que as autoridades tenham enforcado outro homem no lugar de Holmes e libertado o verdadeiro criminoso. Mas, após 121 anos, os descendentes de Holmes solicitaram que seus restos mortais fossem exumados, confirmando que o corpo encontrado era realmente o dele. A polícia não havia cometido erro. O hotel incendiado foi demolido e, 42 anos depois, em 1994, o governo adquiriu o terreno. Hoje, no local, funciona uma agência dos Correios. Mas, antes de continuarmos nossa jornada, tenho algumas curiosidades interessantes sobre este caso. Sabiam que Alfred Hitchcock se inspirou no Castelo da Morte de Holmes para criar o famoso filme Psycho? Além disso, o History Channel produziu uma série de 8 episódios investigando a possibilidade de que Holmes e Jack, o estripador, fossem a mesma pessoa. E não para por aí. Leonardo DiCaprio e Martin Scorsese também trabalharam no projeto O Demônio na Cidade Branca, no qual DiCaprio interpretou Holmes, o que solidificou a ideia de que ele é considerado o primeiro serial killer dos Estados Unidos. Agora, apertem os cintos, porque a nossa próxima parada é em Chicago Loop, um bairro que, no final do século XIX, tinha um histórico um tanto macabro. Conhecido como a Meia Milha do Diabo ou a Milha de Satã, este local era repleto de bares e pontos de encontro para os mais duros. Se você não soubesse como se comportar com o garçom, poderia facilmente arrumar encrenca. Mas, se estivesse por ali no final do século XIX, sua encrenca seria muito maior, quem sabe, até o seu ponto final. No mesmo ano em que Holmes foi preso, algo sombrio estava acontecendo a poucas milhas dali, no centro de Chicago. Mike, filho de imigrantes irlandeses, teve uma infância difícil, passando muito tempo nas ruas, onde costumava assaltar bolsas e carteiras. Mais tarde, ele conseguiu um emprego como gerente de um restaurante. Cansado de lidar com clientes embriagados que não pagavam as contas ou deixavam gorjetas decentes, Mike perdeu a paciência e decidiu tomar uma medida drástica. Ele começou a adicionar um pó branco, sem sabor e altamente solúvel, nas bebidas dos clientes. Esse pó agia como um verdadeiro nocaute. Ele os deixava inconscientes, e Mike então aproveitava para esvaziar os bolsos das vítimas, pagar a conta e até deixar uma generosa gorjeta para ele mesmo. Aos poucos, Mike foi ensinando seus funcionários a aplicar esse golpe, e juntos começaram a orquestrar toda a situação. Quando os clientes acordavam, geralmente caídos em becos, não se lembravam de nada, nem mesmo do bar onde estiveram. O pó que Mike desenvolveu,
que depois ficou conhecido como Pó Mike, acabou se tornando famoso. O médico Dr. Hall, que também era praticante de bruxaria, ajudava Mike, fornecendo animais e até órgãos humanos para rituais. Ele usava esses órgãos de pacientes indigentes e dizia que isso poderia ser parte de oferendas. A polícia, no entanto, nunca suspeitou de nada, já que Mike sempre tratava bem os oficiais com bebidas caras e até dinheiro vivo. Com o tempo, o esquema de Mike foi descoberto por policiais à paisana e ele acabou sendo preso. O bar foi fechado, mas muitos garçons que passaram por seu esquema já haviam aprendido a regra do golpe. À medida que o pó se popularizava, outros fornecedores de drogas começaram a aparecer, mas a fórmula foi alterada. O problema é que, em alguns casos, as vítimas começaram a passar mal e até morrer. A estimativa é que cerca de 100 pessoas tenham morrido devido ao Pó Mike em Chicago. Chicago, durante muito tempo, foi conhecida por sua relação com a máfia, e o famoso bar Green Mill era um dos pontos favoritos de Al Capone, o temido Scarface, o maior gangster da história. Ele comandava o mercado ilegal de bebidas, praticava uma série de estelionatos e mandava matar qualquer um que entrasse em seu caminho. Com apenas 28 anos, Capone já acumulava cerca de $100 mil, o que, ajustado para os dias de hoje, seria algo em torno de $3 milhões. O que muitos não sabem é que o Green Mill tinha uma particularidade. O bar era conectado a uma rede de túneis subterrâneos que interligavam as principais vias da cidade. Esses túneis eram usados por Capone para escapar das gangues inimigas. O dono da época fez uma pequena abertura na parede abaixo de uma mesa de canto, permitindo acesso direto aos túneis. Foi por lá que Capone desaparecia quando necessário. Agora, vamos seguir viagem. Nossa próxima parada é em Bloomington, onde, em 1983, um crime trágico e misterioso aconteceu, e até hoje deixa muitas dúvidas. Para chegarmos lá, pegamos a Rota 66, sentido sul, que neste trecho se chama I-55. São 230 quilômetros de distância, o que daria cerca de 2 horas e meia de carro. Mas, como estamos viajando por áudio, em poucos segundos estaremos lá. Bem-vindos a Bloomington. Foi aqui que, em 1983, a família Hendricks encontrou seu trágico ponto final. David e Susan Hendricks se casaram em 1972, quando tinham apenas 19 anos. Ambos faziam parte de uma rígida comunidade religiosa puritana, onde o casamento deveria ser realizado apenas entre membros do mesmo grupo. Após o casamento, Susan ficou grávida e teve sua primeira filha, Rebecca Karen. David, que era muito inteligente, tinha o sonho de estudar medicina e conseguiu um emprego em uma clínica ortopédica que, além de contratar seus serviços, também ofereceu a possibilidade de pagar sua faculdade. Ele aceitou com entusiasmo. Susan, por outro lado, não trabalhava fora, pois na religião deles, as mulheres eram proibidas de trabalhar e até de falar durante as reuniões da igreja. Enquanto David trabalhava e estudava, Susan cuidava da casa e da filha, Rebecca. Após o nascimento de Rebecca, Susan engravidou novamente e deu à luz outra filha, Grace Esther. Susan, porém, teve dificuldades para engravidar mais uma vez, o que a deixou bastante frustrada e estressada. David, por sua vez, se formou e conseguiu um excelente emprego em um hospital, onde começou a ganhar muito bem. Ele se destacou em seu trabalho e desenvolveu um colete ortopédico para crianças e adolescentes, o que gerou grandes melhorias no tratamento de malformações na coluna. Ele também começou a ser reconhecido na comunidade médica. Em casa, as coisas eram bem rígidas. Não havia televisão, apenas música religiosa podia ser ouvida, e as crianças não podiam comer doces, salgadinhos ou refrigerantes. Elas também não tinham brinquedos eletrônicos, e as roupas precisavam ser simples e modestas. No entanto, David sempre dava o que Susan queria. Em seu diário, Susan escreveu sobre como ele a mimava e, ao mesmo tempo,
sobre sua preocupação com as finanças da família, já que ele sempre a levava para jantar em restaurantes caros. Ela também dizia que educava as meninas, mas que David sempre as deseducava, pois ele tinha dificuldade em dizer não a elas. Em 1980, David abriu sua própria fábrica de coletes e próteses ortopédicas, que foi um grande sucesso. A família Hendricks começou a ganhar muito dinheiro e comprou uma linda casa em Bloomington. A vida parecia perfeita, exceto por um pequeno detalhe: a dificuldade de Susan em engravidar novamente após o nascimento de Benjamin, seu filho mais novo. Ela queria mais filhos, mas, depois de Benjamin, não conseguiu engravidar mais. No dia 4 de novembro de 1983, Susan foi ao escritório de David, logo após passar por uma consulta médica. Ela estava triste, pois tinha sido diagnosticada com um nódulo na tireoide. David tinha planos de viajar a trabalho naquela noite, então, para agradá-la, ele disse que levaria as crianças para jantar fora. Assim, ela poderia ir a um chá de bebê no qual havia sido convidada. Às 17h30, Susan saiu para o chá e David levou as crianças para jantar. Às 19h, David chegou em casa com as crianças, que logo tomaram banho e foram para a cama. Susan chegou em casa às 20h30, e logo após ela ter chegado, David se trocou e partiu para sua viagem a trabalho. A viagem duraria cerca de 5 horas e, ao chegar no local, ele foi direto para a cama. O mistério das mortes dos Hendricks, uma tragédia não resolvida. Era uma manhã comum para David Hendricks, mas tudo mudou quando ele acordou e não conseguiu entrar em contato com sua esposa, Susan, nem com as crianças. Preocupado, ele tentou ligar várias vezes, mas as chamadas não foram atendidas. Esperando que fosse apenas uma falta de atenção, ele desceu para pegar um café. Depois de 10 minutos, tentou novamente. O telefone tocava incessantemente, mas não havia resposta. Tendo compromissos profissionais durante o dia, ele seguiu para sua primeira reunião, mas a preocupação já começava a se instalar. Após a reunião, por volta das 10 horas, David procurou um orelhão e fez mais uma tentativa. Mas, novamente, nada. Então, ele decidiu ligar para a irmã de Susan, na esperança de que ela pudesse saber algo. Ela não sabia de nada e também não tinha visto sua irmã. Em seguida, David ligou para o irmão de Susan, mas ele também não sabia de nada. Nesse ponto, a ansiedade de David transformou-se em um pânico profundo. Ele tentou contatar a polícia, questionando se talvez tivesse ocorrido um acidente de carro ou algum outro tipo de incidente, mas a resposta foi negativa. Foi quando ele sentiu uma verdadeira sensação de pavor e decidiu pedir que a polícia fosse até sua casa para realizar uma verificação. A resposta, no entanto, só veio às 20 horas. Quando a viatura finalmente chegou à casa dos Hendricks, a vizinha, que já havia tentado chamar a atenção, estava na porta. Ela havia tocado a campainha várias vezes sem sucesso e parecia bastante preocupada. Os policiais então começaram a circular pela casa, tentando observar algo pelos vidros das janelas. Mas as persianas impediam a visão completa do interior. Em um momento de sorte, um policial percebeu que uma das portas de vidro dos fundos estava destrancada, não aberta, apenas destrancada. Esse era o acesso direto à cozinha. Ao entrarem, a cena era um verdadeiro caos. A casa estava completamente revirada, como se alguém tivesse procurado algo com grande urgência. Armários estavam abertos, almofadas fora do lugar. Nada, no entanto, indicava que Susan havia sido responsável por essa desordem. Ao subirem para os quartos, o silêncio era absoluto. As portas dos quartos estavam abertas, mas o que encontraram em um dos leitos foi algo completamente inesperado. Um dos policiais acendeu sua lanterna e, ao olhar para a cama, viu um cenário aterrador. As paredes, o carpete e os lençóis estavam completamente cobertos de sangue. Imediatamente, o policial deu um passo para trás e alertou os colegas, pedindo que não tocassem em nada, pois aquilo era uma cena de homicídio.
A vizinha foi instruída a sair da casa e a polícia isolou a área. Ao afastar um pouco o edredom, a verdade foi revelada. Benjamin, o filho mais novo, estava deitado em cima das irmãs Rebecca e Grace. Rebecca, a mais velha, tinha um corte profundo no rosto, enquanto Grace estava cheia de escoriações, com um corte profundo no pescoço. Ao lado da cama, uma faca de cortar carne e um machado, ambos limpos, estavam descartados de qualquer forma. A presença de dois objetos tão grotescos era um indicativo de violência extrema. Na suíte do casal, a cena era igualmente macabra. O corpo de Susan estava estendido na cama, coberto por um edredom estampado. Quando o cobertor foi removido, o rosto de Susan estava irreconhecível, como se tivesse sido brutalmente atacado. No entanto, não havia sinais de violência sexual, o que tornava o crime ainda mais enigmático. A casa, apesar da desordem, estava limpa. Não havia manchas de sangue fora dos 2 quartos e o estado geral da residência parecia não condizer com o assassinato comum. A perícia não demorou a chegar e um sargento foi designado para investigar o caso. Ele entrou em contato com David, informando-lhe de que algo muito grave havia acontecido em sua casa e que ele deveria retornar imediatamente. Quando David chegou, por volta da 1h30 da manhã, a cena era ainda mais desoladora do que ele imaginava. Havia uma quantidade absurda de policiais e jornalistas nas proximidades. Ele estacionou o carro em uma rua próxima e, ao se aproximar da casa, foi recebido pelo irmão de Susan, que estava claramente abalado. A primeira coisa que David perguntou foi: vazou o gás? O policial respondeu calmamente: não, é um assassinato. Nesse momento, David desabou, caindo de joelhos e ficando visivelmente em choque. Ele, então, perguntou sobre Benjamin, o que apenas aumentou a tensão da situação. O policial confirmou que todos os membros da família haviam sido vítimas. David, em estado de choque, foi levado para um furgão da polícia, onde foi oferecida assistência psicológica e água. A polícia, agora incrédula, começou a levantar suspeitas sobre David. Ele era o único sobrevivente da família e estava ausente quando o crime ocorreu. Não havia sinais de arrombamento na residência, o que fazia com que David fosse o principal suspeito. A investigação começou a se concentrar nele, e ele foi levado para depor na delegacia. As autoridades fizeram exames minuciosos em seu corpo e nas suas roupas, além de rastrear o hotel onde ele havia se hospedado na noite do crime. Nada de incriminador foi encontrado, mas a polícia continuava convencida de sua culpa. Eles acreditavam que sua reação à tragédia estava muito fria para um pai em luto. David parecia calmo demais, não chorava e não demonstrava qualquer tipo de emoção visceral. Depois de horas de interrogatório, ele foi formalmente acusado. A linha de raciocínio da polícia era simples. Em casos de assassinatos familiares, geralmente os culpados são os mais próximos da vítima. No entanto, à medida que a investigação se desenrolava, começaram a surgir inconsistências. Após anos de reclusão e uma condenação que parecia definitiva, um advogado entrou com um recurso, alegando que David havia sido condenado puramente devido ao seu estilo de vida religioso. O advogado apresentou uma série de argumentos que não foram considerados durante o julgamento inicial, incluindo a ausência de provas físicas e a possível falha nos exames de necropsia. O recurso foi aceito e um segundo julgamento foi agendado. Durante o novo julgamento, as falhas nos relatórios dos legistas foram expostas. Não apenas isso, mas uma nova pista foi trazida à tona. Marta, uma das irmãs de Susan, revelou que seu ex-marido, John, havia mentido sobre o que estava fazendo na noite do crime e que ele tinha uma relação de inveja com David e Susan. O julgamento terminou com a absolvição de David, que, após 7 anos de prisão, foi libertado. No entanto, até hoje, o caso ainda gera controvérsias. Muitos acreditam na inocência de David, enquanto outros continuam a achar que ele estava envolvido de alguma forma. A verdade, por enquanto, permanece oculta, envolta em sombras e mistério,
sem uma resolução definitiva. Esse caso realmente é um dos mais complexos e misteriosos da história recente. Até hoje, muitas perguntas ficam sem respostas e é impossível não se perguntar se David foi realmente culpado ou se a justiça cometeu um grande erro. O caso Hendricks continua dividindo opiniões, apesar de muitos detalhes terem sido revelados após o julgamento. O mistério ainda paira sobre esse crime. Se você gostou dessa história e quer ver mais casos intrigantes, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, comentar o que você acha sobre o caso e compartilhar com seus amigos. É sempre bom discutir essas histórias, principalmente quando o final é tão incerto e cheio de reviravoltas. Obrigado por acompanhar até aqui. Pessoal, nos vemos na próxima. Até logo!